Ou então, dando continuidade ao conteúdo da unidade 2, em que a gente está tratando de adaptações ao treinamento de força, adaptações tanto agudas quanto crônicas. A gente vai ver as adaptações de diferentes sistemas. Vimos nas primeiras aulas um conteúdo relacionado às adaptações teciduais, né, ao treinamento de força. E agora nós vamos ver adaptações metabólicas ao treinamento de força. Isso está relacionado principalmente ao suprimento energético, né, durante o treinamento de força. Vamos ver inicialmente as adaptações agudas, né? Então, o que acontece em termos metabólicos durante a prática de um treinamento de força ou, né, nas horas posteriores a essa sessão de treinamento, e também o que acontece do ponto de vista crônico, né? Será que nós temos aumento de estoque de algum substrato energético? Então, é isso que a gente vai ver agora nessa parte aqui da unidade 2. Então, bom, primeiro é importante a gente considerar que em exercícios de força, né, envolvendo grandes grupos musculares, a gente consegue alcançar um consumo de oxigênio de 50% a 60% do máximo, né? E quando nós realizamos exercícios com grupos musculares menores, esse consumo, né, esse percentual é ainda menor. A partir disso aí, a gente já começa a pensar que a demanda, né, aeróbia não é tão elevada nesse tipo de treinamento, né, como já esperado. Que todas as fontes energéticas elas são usadas em uma sessão de exercício, que o objetivo é aumentar a massa muscular ou aumentar o desempenho de força máxima, né, ou de potência. Na verdade, todas as fontes energéticas elas são utilizadas o tempo inteiro no nosso organismo, seja no exercício máximo, né, no exercício máximo aeróbio, né, cardiovascular, ou no exercício máximo de força, ou seja, com a pessoa dormindo. Então, a qualquer momento nós usamos todas as fontes energéticas, né? O que modifica é a predominância em função da intensidade do esforço que nós estamos realizando, né? Quanto mais próximo do repouso, mais nós utilizamos proporcionalmente o metabolismo aeróbio. Esse metabolismo aeróbio com uma contribuição maior de lipídios, né? E à medida em que a intensidade vai aumentando, nós passamos, né, a utilizar mais carboidrato em detrimento dos lipídios, e depois nós passamos a usar mais o metabolismo anaeróbio em relação ao metabolismo aeróbio. Então são as proporções que vão se modificando. Mas durante uma sessão de treino a gente tem todas essas fontes energéticas aí sendo utilizadas, tá? Portanto, e principalmente considerando que são treinamentos normalmente envolvendo alta intensidade, a gente tem uma depleção dos estoques de ATP e fosfocreatina, né? CP ali é de creatina fosfato, fosfocreatina. Lembrando que, né, isso aí é básico, mas não custa reforçar. A nossa moeda de troca para que a ponte cruzada, né, seja realizada ali no músculo esquelético é só o ATP. A fosfocreatina a gente considera ali uma fonte de energia de curto prazo, porque a quebra da fosfocreatina se dá de uma maneira muito rápida. Então é só separar em creatina e fosfato, esse fosfato fica livre para se ligar a um ADP e formar um novo ATP. Então são pouquíssimas reações, de modo que rapidamente a creatina fosfato já consegue ser suprimento para a ressíntese de ATP em alta velocidade, tá? Nós observamos também, agudamente durante o treinamento de força, o aumento na concentração de lactato sanguíneo. Então, o que essas duas informações aqui já mostram para a gente, né? Uma primeira informação mostra a demanda do metabolismo anaeróbio alático, então consumindo os estoques de ATP e fosfocreatina disponíveis ali no músculo esquelético, né? Do músculo que está sendo treinado, principalmente. E aumento da concentração de lactato sanguíneo, mostrando também uma demanda do metabolismo anaeróbio lático. Então, aqui seria o alático e aqui o lático, tá? Concentração de lactato aumentando mostra uma demanda de metabolismo anaeróbio lático. E observamos aqui aumento na concentração intramuscular de glicose 6-fosfato e glicerol
3-fosfato, né? Mostrando também a importância do metabolismo de carboidrato durante a execução de um treinamento de força. Aumento da concentração de glicerol plasmático, né? E essas informações aqui foram tiradas, parece um outro item, né? Mas é só a citação, foram tiradas aqui desses autores aqui, ok? Então aqui nós já temos algumas respostas agudas, né? Então, o que é observado do ponto de vista metabólico durante uma sessão de treinamento de força. Nessa tabela, a gente tem né, um resumo aqui de alguns metabólicos importantes, né? Alguns substratos importantes também. Nós temos na coluna aqui, na primeira coluna, o pré-exercício, depois a situação pós-exercício. E o asterisco aqui significa que houve diferença significativa do pré-exercício em relação ao pós-exercício. Então, vou chamar a atenção aqui para alguns itens, né, que nós observamos aqui, que modifica significativamente pré-exercício para o pós-exercício. Então, ó, a ATP diminui significativamente. A creatina fosfato também. Então, essa redução aqui mostra a demanda, né, da fonte de energia imediata que nós temos ali estocada no músculo esquelético. Agora a gente vê que não está zerado, né? Então, há uma depleção significativa dos estoques, mas a gente não chega a zero. A creatina aumenta. Por que a creatina aumenta? Porque a creatina fosfato diminuiu, então sobrou creatina, né, livre, por isso que aumenta a sua concentração. Então, aumento da glicose 6-fosfato, glicerol 3-fosfato, mostrando aqui, então, aumento do metabolismo do substrato, né, do carboidrato. Olha a concentração de lactato, então, um aumento também significativo na concentração de lactato sanguíneo, né. O glicogênio muscular diminui. Então, o que isso mostra aqui? Que a reserva de carboidrato que nós temos disponível no músculo esquelético diminui significativamente, mostrando a importância desse substrato para a produção de energia, né, para a ressíntese de ATP durante o treinamento de força. Isso aqui é uma resposta extremamente importante para a gente entender as vias energéticas predominantes durante o treinamento de força, né? Então, os estoques de glicogênio aqui reduzindo de maneira importante após uma sessão de treinamento de força, né? E os triglicerídeos, apesar de os valores aqui parecerem terem reduzidos, né, não foi considerado uma alteração significativa, tá bom? Todos esses itens aqui são as medidas aqui muscular, tá? E aqui nós temos depois as medidas no plasma, né? Ou seja, no sangue. Então, mas o que nós observamos? Olha, os ácidos graxos livres não alteraram, né, o sanguíneo, né? Agora, glicerol aumentou, glicose aumentou e lactato aumentou, olha aqui, ó, de 3,8 para 11,7, né, o lactato plasmático. Então, essa tabela, de maneira geral, ela resume para a gente que, como eu já disse, né, você já sabe, o tempo inteiro nós temos todas as vias metabólicas trabalhando, o que muda é a predominância, né? Mas nós vemos aqui uma grande importância do metabolismo de carboidratos associado também aos estoques energéticos livres lá de ATP e fosfocreatina que já tem ali no músculo esquelético, como as duas fontes energéticas mais importantes para o treinamento de força, tá? Então, aí nós temos adaptações metabólicas agudas bastante importantes. Esse gráfico aqui mostra a variação da concentração de lactato sanguíneo, né? Então aqui, ó, lactato plasmático, né? Então, concentração de lactato sanguíneo durante o exercício e após, né, o exercício, então durante a recuperação, né, e no exercício de força, tá? O que nós observamos? Primeiro, o lactato não começa com 0, né? Ele começa com uma concentração aqui próximo de 1 milimol
por litro de sangue. Então a gente sempre tem um pouco de lactato sanguíneo, né? Esse lactato ele aumenta um pouco depois do aquecimento e aí, durante o exercício nós observamos, né, uma concentração bem elevada, chegando aí a próximo a 12, né? Depois que o exercício cessa aqui, ó, durou cerca de 30 minutos, depois que o exercício cessa, né, depois que ele é interrompido, o que nós observamos durante a recuperação? Uma redução nas concentrações do lactato sanguíneo. Então esse lactato sanguíneo ele vai sendo removido, a sua concentração vai sendo reduzida no sangue, e apesar de 40 minutos depois do exercício ter terminado, quer dizer 40 não, né, 70 minutos depois do exercício ter terminado, o lactato ainda não tinha voltado aos níveis de repouso. Então eu coloquei esse link só para vocês verem aqui a variação, né, um delta aqui entre a concentração de repouso e a concentração 70 minutos, né, 1h10 depois do exercício determinado. O que nós esperamos é que até o final de 2 horas a concentração já seja similar ao valor pré-exercício. Portanto, lactato sanguíneo até 2 horas depois que o exercício termina, pode ter chegado a uma altíssima concentração, 2 horas depois que o exercício terminou, ele já está próximo aos valores de repouso, né? Então, não falem erroneamente para os seus alunos que a dor que ele sente depois do treino, no dia seguinte, né, ao treino, né, ou 2 dias ainda depois do treino, que é acidez, né, que é lactato, porque não é, né? 2 horas depois que o exercício terminou, ele já está no valor, né, na sua concentração normal de repouso, certo? Então, ainda com relação às adaptações agudas, né, verifica-se queda substancial na fosfocreatina após somente uma série de 12 repetições até a falha na posição do cotovelo. Então, sendo até a falha, né, 12 repetições ali, uma única série, os estoques de fosfocreatina já reduzem significativamente, né? Tem evidência de que o estoque de glicogênio intramuscular é a fonte energética mais importante nos exercícios de força. Tá sobrando um C aqui. Então, essas duas informações aqui, elas nos remetem ao fato de que o metabolismo anaeróbio alático é importante e o metabolismo anaeróbio lático também é importante, né? Lembrando que o lactato ele é um subproduto da metabolização do carboidrato, tá? Então, o carboidrato aqui que na forma de glicogênio muscular, tá bom? E o treinamento de força parece não eliminar os estoques de glicogênio, mas é elevada a taxa de utilização desse substrato. Então, os estoques não são esgotados. Às vezes, um treinamento aeróbio de longa duração, né, moderada intensidade, ele pode quase zerar os estoques, né, reduz muito os estoques de glicogênio muscular, diferente de um treinamento de força, que não chega a uma taxa de utilização tão alta, mas há uma taxa de utilização significativa durante o treinamento de força, mostrando então a importância desse substrato durante as sessões de treino de força, né? E essa redução nos estoques de glicogênio muscular pode ser um fator que limita a nossa capacidade de realizar múltiplas sessões em um mesmo dia, né? Uma vez que os estoques de glicogênio muscular ele não é recuperado ali em 2 ou 3 horas, né? Assim como o lactato é removido em 2 horas, nós não recuperamos os nossos estoques de glicogênio com apenas 2 horas. Então demora, às vezes dias, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, para que o estoque de glicogênio seja restaurado. E essa demora para restauração pode ser um fator limitante para que a gente consiga fazer 2 sessões de treinamento de força no mesmo dia, para os mesmos grupos musculares. Isso aqui é importante reforçar. A gente está falando aqui do estoque de glicogênio intramuscular, não é o glicogênio hepático. Então, se eu estou treinando membros inferiores, eu vou ter uma redução substancial nos estoques de glicogênio muscular dos membros inferiores, dos músculos que foram treinados. Então, a utilização é do estoque de glicogênio intramuscular do músculo que está sendo treinado. Bom,
Então, essas foram as principais adaptações agudas metabólicas ao treinamento de força. E agora vamos ver as adaptações metabólicas crônicas, né? E aí a gente vai um pouco além do substrato energético, tá? Mas vamos falar de questões que estão associadas aos aspectos metabólicos. Então, por exemplo, composição do tipo de fibra, né? Então, vários estudos apontam que o treinamento de força não altera o percentual de fibra tipo 1. Por que o tipo de fibra está aqui no aspecto metabólico? Porque o tipo de fibra vai determinar a principal via metabólica que está sendo utilizada, né? Fibras tipo 1, metabolismo predominante, oxidativo. Fibras tipo 2, metabolismo predominante, metabolismo anaeróbio, né? Então, a gente tem vários estudos aqui que mostram que o treinamento de força não altera o percentual de fibras tipo 1, né? Esses são alguns dos estudos, certo? Então, a proporção ali, a quantidade de fibras tipo 1 não se altera, né? O percentual. Mas nós temos aqui vários estudos que mostram, né, ou inferem alterações nas fibras tipo 2B para fibras tipo 2A após o treinamento de força, né? E aí nós temos alguns estudos citados aqui embaixo, que mostram então que há uma tendência, né, ou que aconteceu em alguns desses estudos, uma mudança da quantidade de fibras tipo 2B para tipo 2A. Qual que é a vantagem de ter mais fibras tipo 2A em relação a 2B? Porque as fibras tipo 2A, elas são mais resistentes à fadiga do que a 2B. E ainda são fibras rápidas. Então, é mais vantajoso ter mais fibras desse com essa característica intermediária, que é a 2A, do que ter essa fibra tipo 2B, que é muito fadigável, né? E com relação ainda à composição do tipo de fibra, né, em estudos que foi detectada hipertrofia significativa, o percentual das fibras tipo 2B diminuiu. Então, essa afirmação aqui reforça o que foi colocado anteriormente. Então, uma tendência mesmo de, com o treinamento de força, reduzir o percentual de fibras tipo 2B. É o que esse gráfico aqui mostra também, né? Então, nesse gráfico aqui nós temos 3 situações. Nós temos em cinza mais clarinho o pré-treinamento, né? No cinza intermediário aqui o pós-treinamento e no cinza mais escuro, olha só que interessante, o pós-destreinamento. Então, algumas semanas depois que o treinamento foi interrompido, como que fica a proporção nesses tipos de fibra, né? E aí nós temos aqui fibra tipo 1, fibra tipo 2A e tipo 2B, tá? Lembrando, tipo 1 são as fibras vermelhas, são as fibras com predominância oxidativa, né? A tipo 2A é fibra rápida, ou fibras, né, também consideradas fibras brancas, predominância do metabolismo anaeróbio, mas com uma boa capacidade endoxidativa, porque tem uma boa quantidade de mitocôndrias, não tanto quanto a fibra tipo 1, mas um número bem maior em relação ao tipo 2B. Por isso é uma fibra mais resistente à fadiga, porque trabalha bem com metabolismo anaeróbio e aeróbio. Já as fibras tipo 2B, altamente fadigáveis, né, é uma fibra de contração rápida, mas com pouquíssima quantidade de mitocôndrias, de enzimas oxidativas, por isso trabalha muito bem com metabolismo anaeróbio apenas, e como não trabalha bem com metabolismo aeróbio, acaba sendo rapidamente fadigada. Após o treinamento de força, então vamos pegar a fibra tipo 1 primeiro. O que a gente vê? Que após o treinamento de força não tem alteração na proporção de fibras tipo 1 e após desse treinamento também não tem alteração nenhuma, né? Deixa eu voltar aqui e apagar esse risco que eu fiz aí. Então, o que nós observamos? Que não houve alteração significativa na proporção de fibras tipo 1, né, nas fibras lentas ou fibras oxidativas, entre as situações pré-treinamento, pós-treinamento e pós-destreinamento. Agora, as fibras tipo 2A, o que nós observamos? Que após o treinamento houve um aumento na proporção, né, no percentual de fibras tipo 2A, um aumento significativo. E pós-destreinamento, nós observamos uma redução significativa no percentual dessas fibras, né? Então, aqui nós temos uma diferença
significativa em relação à situação pré-treinamento também, tá? Então, essa diferença aqui aconteceu. Depois do destreinamento, a quantidade, né, o percentual de fibras tipo 2A ficou menor do que em relação à situação pré-treinamento. E as fibras tipo 2B, elas reduziram com o treinamento de força. E depois, né, com o destreinamento, elas aumentaram também a sua proporção. Esses resultados da fibra tipo 2A e da tipo 2B, e também pensando que as fibras tipo 1 se mantiveram inalteradas, então o que a gente observa? A quantidade de fibras não aumentou. A gente não está falando aqui de hiperplasia, né? A gente está falando de plasticidade, né? Então de mudança de tipo de fibra. O que nós observamos é que houve, com o treinamento, né? Então na situação pós-treinamento, houve um aumento da quantidade de fibras, né, da proporção de fibras tipo 2A, em detrimento da redução das fibras tipo 2B. Então, possivelmente, as fibras 2B que passaram a ser fibras 2A. E com o destreinamento, as fibras 2A voltaram a ser fibras do tipo 2B e ainda com algumas outras, né, fibras 2A passando a ser fibras 2B também. Então, a plasticidade aconteceu principalmente aqui, ó, entre, né, esses dois tipos de fibra, né, fibras tipo 2, fibras rápidas, de 2A para 2B, de 2B para 2A, sem alteração das fibras tipo 1, tá? Então, essa é uma primeira adaptação crônica importante que está relacionada ao metabolismo, obviamente, em função que o tipo de fibra determina, né, o tipo de metabolismo predominante naquela fibra muscular, né? Então, nós passamos a observar ainda uma maior contribuição relativa das fibras tipo 2B pós-destreinamento, né? E pós-treinamento, maior contribuição relativa das fibras tipo 2A. Que são as fibras ali mais característica mista. Então, resumindo aí com relação ao tipo de fibra, as evidências sugerem que os exercícios de força não produzem alteração nas fibras tipo 1, né, transformando fibras lentas em fibras rápidas, por exemplo, embora os músculos de atletas de elite de força e potência apresentem preponderância de fibras do tipo 2 devido à hipertrofia preferencial das fibras tipo 2. Então, um atleta treinado em força, um indivíduo treinado em força, se nós formos pegar o volume muscular, nós podemos observar uma predominância de volume vindo das fibras tipo 2. Mas por quê? Porque essas fibras são as mais treinadas e elas hipertrofiam mais do que as fibras tipo 1. Né? Então não é por uma alteração de quantidade de fibras, e sim pelo fato de que as fibras tipo 2 são mais demandadas, mais hipertrofiadas e já tem mesmo uma maior facilidade de hipertrofia em relação às fibras lentas, as fibras tipo 1. E que os exercícios de força promovem um aumento na proporção relativa das fibras tipo 2A às custas das fibras tipo 2B, como foi mostrado no gráfico anterior, né? Outra adaptação crônica que está relacionada também ao metabolismo é o suprimento capilar. Se nós formos pensar no exercício aeróbio, o aumento da vascularização é essencial para um bom desempenho de endurance, para um bom desempenho aeróbio, porque esse tipo de performance demanda, né, de uma maneira bastante predominante o metabolismo aeróbio. Então, o suprimento de oxigênio e a retirada de metabólitos ali no músculo tem que acontecer de uma maneira muito eficiente. Por isso, o organismo acaba sofrendo um aumento da sua árvore vascular, né? Então, nós temos a expansão da nossa rede ali de capilares. Mas isso por quê? Porque esse suprimento de oxigênio, né, bem como a utilização do oxigênio pela célula, né, pelas mitocôndrias ali, é um fator limitante para o desempenho de endurance. Então, ele é um fator que limita o aumento do desempenho ou a manutenção do desempenho durante um exercício de endurance. Agora, para o treinamento de força, o suprimento de oxigênio não é um fator limitante de desempenho.
Então, a fadiga durante um treinamento de força, ela não vem em decorrência, ou a queda de desempenho, ela não vem em decorrência da falta de suprimento de oxigênio. Não é em função disso, é em função de outros aspectos. Pelo fato do oxigênio não ser um fator limitador, a disponibilidade de oxigênio não ser um fator limitador para o treinamento de força, esse tipo de treinamento não promove estímulo suficiente para que haja um aumento da árvore vascular. Então, nós não observamos de maneira significativa o aumento da vascularização em função do treinamento de força. Então, a criação de novos capilares, a abertura de novos capilares em função do treinamento de força, né? Então, o que vai acontecer? Eu não tenho o aumento dessa árvore vascular, mas ao mesmo tempo eu tenho o aumento da área de secção transversa do músculo. Esse aumento da área de secção transversa, associada a essa falta de aumento na vascularização, que é então essa ausência de neoformação capilar, vai levar a uma redução, a um decréscimo da densidade capilar. E esse decréscimo é proporcional ao aumento do tamanho das fibras musculares. Um indivíduo mais hipertrofiado, né, e que não tem um estímulo aeróbio para o aumento da sua árvore vascular, né, considerando que ele faz só o treinamento de força, né, e portanto não tem estímulo para a neoformação capilar, o que nós observamos? Quanto mais hipertrofiado, menor a densidade capilar desse sujeito. Então, a capacidade que o músculo tem de extrair oxigênio da corrente sanguínea acaba sendo reduzida, porque eu tenho uma expansão ali do diâmetro das fibras, eu tenho uma expansão muscular sem que haja mais capilares ali sendo distribuídos e permeando aquele músculo esquelético para facilitar a entrega de oxigênio e a retirada de metabólitos. E de novo, por que essa adaptação, essa neoformação capilar não acontece? Porque isso não limita o desempenho do treino de força, tá? Isso limita um desempenho de endurance, mas de força não, tá? Então, com relação ao suprimento capilar, a densidade capilar diminui quando há hipertrofia pronunciada das fibras musculares, né? E os programas de treinamento mais intensos, com maior número de repetições por série, pode até induzir uma proliferação capilar. Então, quando a gente fala aqui de um treinamento com mais repetições, com maior volume, portanto, maior tempo efetivo de treinamento, né, pode acabar induzindo uma proliferação capilar, então uma neoformação capilar, mas não é o suficiente para aumentar a sua densidade capilar. Né, pode ajudar a manter, olha, eu não tive prejuízo na minha densidade capilar, eu não tive redução da minha densidade capilar, mas não é um tipo de treinamento que promove um aumento da densidade capilar, como é um treinamento de endurance. Da mesma forma como a densidade capilar diminui, né, com o treinamento de força, a densidade mitocondrial também, né, pela mesma lógica, né? A mitocôndria ela é uma organela citoplasmática que atua nas vias oxidativas, né, de ressíntese de ATP. Então, também está associado ao metabolismo, portanto, aeróbio. Né? Então, de novo, a quantidade de mitocôndrias ali disponíveis dentro das fibras musculares não é um fator limitante para um desempenho de um treino de força e potência. Né, ou um treinamento voltado para a hipertrofia. Dessa maneira, não há um estímulo para o aumento da quantidade de mitocôndrias dentro das fibras musculares. Né? E se eu tenho a manutenção da quantidade de mitocôndrias, elas não reduzem, tá? Da mesma forma os capilares, isso é extremamente importante vocês entenderem. Não tem redução de capilares nem redução de mitocôndrias, né? Imagine que eu tenho aqui eu vou tentar desenhar, né? Vamos ver o que vai dar. Olha, eu tinha aqui esse músculo, né? E mostrei aqui, por exemplo, três capilares. O que vai acontecer? Esse tipo de treinamento não promove aumento da quantidade de capilares, mas o músculo aumenta a sua área de secção transversa, tá? E aí, eu continuo com a mesma quantidade de capilares. Proporcionalmente, agora eu tenho um capilar para cobrir uma área maior, né? Então, a densidade capilar, a quantidade de capilares por centímetro cúbico aqui de músculo diminui.
Aqui eu tenho uma densidade maior, né? Aqui eu tenho uma densidade menor. Mesma lógica para as mitocôndrias. O treinamento, ele não diminui a quantidade de mitocôndrias, mas promove o aumento do volume muscular, mantendo a quantidade de mitocôndrias ou aumentando muito pouco a quantidade de mitocôndrias, né? Não de maneira proporcional ao aumento do volume muscular. Isso acaba levando à redução da densidade mitocondrial também. Nesse gráfico aqui, a gente tem aqui a densidade mitocondrial, né? Nós temos aqui pré-treinamento, pós-treinamento, né? De um grupo de sujeitos aí amadores, né? E aqui nós temos os valores de atletas, tá? De fisiculturistas e levantadores de peso. O que nós observamos? Que após o treinamento houve uma redução da densidade mitocondrial, né, dos sujeitos ali amadores que fizeram treinamento de força, e nós observamos aqui os valores, né, da densidade mitocondrial de atletas. Então nós observamos aqui uma aproximação da densidade mitocondrial desses sujeitos em relação à densidade mitocondrial observada em atletas, né? Esse tipo de adaptação aqui é crônica, a gente já está aqui em adaptação crônica, então não é um treinamento que vai promover tudo isso aqui, esse resultado de semanas ou meses de treinamento. Entrando aí no conteúdo enzimático, né, que também está relacionado, obviamente, ao metabolismo. Então, o que a gente vê aqui em relação a enzimas aeróbias, né? O treinamento de força que emprega elevadas sobrecargas não aumenta a atividade das enzimas envolvidas no metabolismo oxidativo. Ok, porque não é a via metabólica predominante, né, e determinante para um bom desempenho de força. Então, não há alteração das enzimas aeróbias. Com relação às enzimas anaeróbias não glicolíticas, né, o treinamento de força induz aumento significativo no conteúdo das enzimas anaeróbias não glicolíticas, ATPase, creatina quinase ou, né, mioquinase, né, creatina quinase ou mioquinase. Então, há aumento das enzimas anaeróbias não glicolíticas, então que está envolvido no processo de ressíntese de ATP ali a partir da fosfocreatina. E com relação às enzimas anaeróbias glicolíticas, né? Então, foram medidas aqui a atividade da fosfofrutaquinase ou da lactato desidrogenase, e elas não se alteraram com o treinamento de força de alta intensidade. Tem alguns poucos estudos que mostram, né, o aumento dessas atividades, da atividade enzimática e dessas enzimas, né, ou da concentração dessas enzimas, mas na referência usada aqui para a aula, né, a concentração dessas enzimas, então, não é alterada com o treinamento de força. Então, não altera as enzimas aeróbias, não altera as enzimas anaeróbias glicolíticas, mas altera as enzimas anaeróbias não glicolíticas, certo? E com relação ao substrato energético, né, a gente viu que o glicogênio muscular sofre uma redução nos seus estoques durante o treinamento de força. Então, se há essa demanda aguda, a tendência é que cronicamente haja, portanto, um aumento desses estoques. Então, essa depleção aguda leva a um aumento dos estoques cronicamente, né? Então, a concentração de glicogênio muscular em repouso aumenta em resposta ao treinamento de endurance. Essa adaptação parece ocorrer com um efeito induzido pelo treinamento de força. Vejam bem, eu gosto bastante de chamar a atenção aqui com relação ao glicogênio, porque fica parecendo uma resposta antagônica, mas é muito simples de compreender. Quando a gente fala de uma resposta aguda, ou seja, durante o exercício, essa concentração do glicogênio muscular, ela diminui, porque eu estou utilizando esse glicogênio como fonte energética para ressintetizar ATP durante o exercício. E como esses estoques diminuem durante o exercício, qual que é a tendência do nosso organismo, pensando que ele sempre busca se adaptar para sofrer menos perturbações com a próxima série de exercício, né? Então, o que acontece com esses estoques de glicogênio? A tendência é que esses estoques aumentem cronicamente. Então, cronicamente aumenta, agudamente diminui, certo? Foi observado que, por exemplo, 35% de aumento da concentração de glicogênio no tríceps braquial depois de 5 meses de treinamento, né? 50% no vasto lateral, né? Então, um outro estudo aqui até bem antigo, né? E teve estudo aqui que mostrou que não teve aumento na concentração do glicogênio aqui no músculo quadríceps. Mas, de maneira geral,
nós consideramos que há, então, um aumento dos estoques de glicogênio muscular com o treinamento de força, né? E esse estoque do glicogênio é intramuscular, né? Esse aumento. Então, é no músculo que é treinado, nos músculos que são treinados. Então, já vimos aqui como substrato o glicogênio, que é um substrato bastante importante no treinamento de força, né? E a ATP e fosfocreatina são os outros elementos bastante importantes, né? Relacionados ao metabolismo anaeróbio galáctico. E o que nós observamos, né? Então, temos aqui resultados conflitantes, né? Então, nós temos estudos que encontram aumento nesses níveis dos estoques de ATP e fosfocreatina, tá? Mas nós temos outros estudos que mostram que não há uma alteração na concentração de ATP e fosfocreatina, tá? Qual que é o problema de aumentar os estoques de ATP e fosfocreatina? Porque são moléculas que têm um peso molecular muito alto. Então, não é econômico para o organismo armazenar muito, né, ATP e fosfocreatina, porque o peso molecular é muito alto. Tá? Então, é mais fácil armazenar energia na forma aí desses outros substratos, né? Lipídio, carboidrato. Com relação aos lipídios, não está claro se o treinamento de força estimula o aumento no conteúdo lipídico global ou se estimula a redução no conteúdo lipídico global, né? Então, nós não temos uma resposta clara sobre os lipídios. Com relação à mioglobina, o que é mioglobina? A hemoglobina é como se fosse a mioglobina é como se fosse a hemoglobina, só que a hemoglobina está ali no sangue, né, passando por todo o corpo, e a mioglobina é a célula que transporta, né, que carrega o oxigênio dentro do músculo, por isso mio, tá? Mio é de músculo. Os estudos sugerem que a hipertrofia muscular, né, ocorre proporcionalmente ao decréscimo correspondente no conteúdo de mioglobina. Então, na verdade, não é que reduz a hemoglobina, né? Mas a hemoglobina não aumenta de uma maneira proporcional ao aumento do volume muscular, né? Então, nós acabamos observando proporcionalmente uma redução ali de mioglobina. Então, esses resultados aqui vão sugerir que a adesão de programas de exercício de força, a longo prazo, ele pode reduzir o potencial do músculo esquelético em extrair oxigênio, porque, olha, nós temos redução da densidade capilar, redução da densidade mitocondrial e redução, né, decréscimo no conteúdo de mioglobina. Então, tudo isso leva a um prejuízo, né, do músculo em extrair o oxigênio do sangue, né, portanto, limita o desempenho aeróbio. Bom, das adaptações metabólicas era isso, né? E em breve vamos falar aqui das adaptações neurais.